Olá, candidatos que vão fazer aí concurso do qual a banca NUCEP é a organizadora. A gente vai fazer a correção dessa prova aqui, essa prova aqui de guarda municipal. Essa prova aí foi feita para a Prefeitura de Capitão de Campos, no Piauí. E a gente vai fazer a correção dela. Ela tem apenas 10 questões e foi considerada uma prova fácil, certo? Antes de começar, eu peço aí para vocês se inscrever no canal aí, deixar o like, deixe um comentário aí se estão gostando, se não estão gostando, qual a prova que vocês querem a correção, certo? Porque de vez em quando eu estou trazendo aqui de diversas bancas. Então vamos lá seguir adiante. Então a prova começa aí com esse texto, né? É uma prova que tem dois textos, aí é o texto 1. Leia o texto a seguir para responder as questões de 1 a 4. Texto 1. Eu vou fazendo a leitura do texto e vou fazendo algumas marcações importantes, justamente para quando chegar lá nas questões ficar mais fácil, até mesmo para responder as questões. Que é basicamente isso que você deve fazer também na prova. O ideal mesmo para fazer na prova é você escrever de forma resumida alguns trechos, algum entendimento seu de cada parágrafo, porque fica até mais fácil nas questões de interpretação de texto, certo? Então vamos lá. Direitos humanos são de todos. O próprio título aqui, ó, direitos humanos são de todos, ele já diz muita coisa. E é a partir do título que a gente já vai encontrar uma questão mais na frente. Direitos humanos são de todos. Então vamos lá. Faça um desabafo diante do crescente pensamento de que forma simplista e perigosa vem desconsiderando conquistas históricas da humanidade. É comum ouvir que os direitos humanos servem para defender bandidos. Essa falaciosa afirmação, que encontra eco em diversos setores sociais, rasga uma história de luta permanente pela dignidade da pessoa humana, pela proteção dos indivíduos contra regimes autoritários e pela consolidação das liberdades individuais. Então você consegue perceber que logo essa introdução aqui é uma introdução muito boa para você até ter embasamento para fazer uma prova dissertativa, né? Ele já traz aí do que é que ele considera simplista quanto aos direitos humanos, diz que é uma conquista histórica da humanidade. Para você, se você colocasse, se você fosse fazer, na verdade, uma prova em que tivesse dissertação, essa introduçãozinha aí, só dá uma melhoradazinha, né? Ela seria bastante importante. Eu acho que você ganharia muito ponto pegando essa introduçãozinha aí, colocando ela em uma prova dissertativa, porque a estrutura é essa daí, certo? Então, continuando. Os direitos humanos estão presentes no nosso cotidiano, algumas vezes de forma quase imperceptível. Estão na liberdade de ir e vir, na liberdade de expressão e manifestação, assegurando inclusive o direito de criticar os próprios direitos humanos e no direito de eleger representantes políticos. Também ocorre quando exigimos do poder público bons serviços de saúde, educação e segurança. Manifesta-se no direito ao trabalho, bem como na garantia de lutar contra a intervenção excessiva do Estado nas nossas vidas. Revelam-se no combate às formas de preconceito, e no direito à acessibilidade, certo? Então, no direito à acessibilidade. Então, nesses dois primeiros parágrafos aqui, é uma forma de ele mostrar
quais são esses direitos humanos que todos nós temos, né? Ele diz aqui, ó, é os serviços de saúde, é o serviço de educação, é o serviço de segurança, é até mesmo o direito ao trabalho, é o direito de ir e vir. Então, isso aqui são todos direitos, inclusive, que ele traz da própria Constituição, né? Então, avançando aí, ele continua. Eles são amplos, universais e inalienáveis. Olha só, esse trecho aqui é importante. Não termina ali, ou seja, não são apenas aqueles direitos. Ele tem mais características e são mais direitos, porque eles são amplos, universais e inalienáveis. Os direitos humanos não pertencem a partidos, ideologias ou determinados grupos de pessoas. Portanto, não é crível que possamos ser contra essas garantias que foram conquistadas e continuam sendo, à custa de muitos esforços individuais. E coletivos. A construção de um país mais seguro, livre, justo, tolerante e plural depende da afirmação e não da negação dos direitos humanos. Que construamos uma nova sociedade, mas não esqueçamos das barbáries do passado e que também não façamos tábula rasa da história e das conquistas de toda a humanidade. Então, aí um texto bem curto, bem simples a leitura. E aqui eu trouxe também a fonte, porque quando você for fazer prova, seja da NUCEP ou seja de qualquer outra banca, terminou de ler o texto, você precisa consultar essa fonte, porque a fonte ela traz informações importantes. Ó, o texto fala sobre direitos humanos e ele diz que são de todos. Então isso aqui, essa informação aqui é importante, certo? A data também é importante, certo? Olha só outro trecho aqui, opinião. Ele diz aqui, opinião. Então, isso aqui tudo é importante para você resolver questão de interpretação de texto, certo? Então, avançando aí, temos a primeira questão. Na primeira questão, diz assim: considerando as ideias apresentadas no texto, qual a tese defendida pelo autor? Então, o que é mesmo que o texto está falando? O texto está falando, letra A, os direitos humanos não servem para defender bandido. É isso que ele está dizendo, que os direitos humanos eles não servem para defender bandido? Será se essa é a tese? Essa é a tese, porque, na verdade, no texto ele tem vários argumentos, não é? Mas qual é a tese? Ou seja, qual é o assunto principal? Então, a letra A está descartada, né? Não é essa. Letra B. A construção de um país mais seguro depende de todos. Letra C. Não podemos fazer tábula rasa da nossa história. Isso aqui que eu acabei de dizer, ó. Não podemos fazer tábula rasa da nossa história. Ele diz isso mesmo lá no texto. Mas essa não é a ideia principal que é defendida pelo autor, certo? A ideia principal está bem que assim, justamente na letra D, que ele diz que todos os seres humanos são iguais em direitos. Então, veja lá que essa informação aqui, ó, da letra D, todos os seres humanos são iguais em direito, que é a nossa resposta, ela se encontra lá no título. No próprio título do texto, ela diz assim, direitos humanos são de todos. Ou seja, aqui na letra D ele só colocou todos os seres humanos são iguais em direito. É a mesma coisa, certo? E letra E, devemos exigir do poder público bons serviços. Embora o autor tenha trabalhado também isso aí no seu texto, certo? Mas não é a tese defendida dele. Ele traz como argumento secundário. Questão 2.
O autor defende seu ponto de vista principalmente por meio de... Essa questão 2 aí, ela quer saber se você tem conhecimento sobre os tipos de argumentos, o tipo de ponto de vista que você deve levar para um texto, se você sabe reconhecer. Então, vamos lá. Ele utiliza alguma citação no texto? Vocês viram ele citar alguma entidade, algum dado? A gente não vê isso lá no texto não, né? Na letra B, exemplos. Ele cita alguns exemplos. Aí sim, na letra B, ele cita vários exemplos. Se você voltar lá no texto tem assim: os direitos humanos estão presentes no nosso cotidiano. Eu vou voltar lá ao texto só para mostrar para vocês. Os direitos humanos estão presentes no nosso cotidiano. Bem que assim, ó. Os direitos humanos, eu vou trocar aqui de cor para dar um destaque. Veja bem, ó, os direitos humanos estão presentes no nosso cotidiano. Aí aqui, ele vai algumas vezes de forma quase imperceptível. Aí ele vai começar, dar um exemplo. Algumas vezes quase de forma imperceptível. Aí quais são os exemplos que ele dá? Estão na liberdade de ir e vir. Estão na liberdade de ir e vir. Na liberdade de expressão e manifestação. Então, veja, isso aí tudo. Ainda tem mais. Lá na frente ele diz: no direito de eleger representantes políticos. E ainda mais, aqui, também ocorre quando exigimos do poder público bons serviços de saúde, educação e segurança. Então, isso aí tudo são exemplos, certo? Então, a nossa resposta, letra B, exemplos. Ele não traz a questão da oposição, certo? Ele não traz a questão da oposição, que aí está na letra C. Oposição não. Citação, como já tenho dito, ele não traz citações, ele não traz dados, ele não traz falas de autoridade de qualquer órgão público, ele não traz isso. Evidências ele também não traz. E também ele não traz comparações, certo? Ele não compara os nossos direitos com os direitos, digamos, de outros países, ou então qualquer tipo de comparação, ele não faz isso. Então ele traz mesmo exemplos. Agora, nessa questão 3 aqui, o que é que temos aqui? A questão 3 diz assim: a partir do trecho, essa falaciosa afirmação que encontra eco em diversos setores sociais rasga uma história de luta. Entende-se que aqui ele quer mesmo que você interprete esse trecho do autor, certo? E aí teve alguns candidatos que não soube diferenciar o que é que o autor está dizendo, do que é que a banca considera e do seu próprio senso comum. Aí aqui eu vou voltar aqui ao texto para mostrar para vocês. Veja bem. Vou colocar aqui o marca-texto. Quando ele diz aqui, primeiro parágrafo: faça um desabafo diante do crescente pensamento. Então, isso aqui é o autor que está falando. Faça um desabafo diante do crescente pensamento, de que forma simplista e perigosa vem desconsiderando conquistas históricas da humanidade. Então, isso aqui tudo é o autor, certo? É o autor. Aí ele diz: é comum ouvir que os direitos humanos servem para defender bandidos. Aí, essa falaciosa afirmação. Que falaciosa afirmação? Essa aqui, que a sociedade, que muitos setores da sociedade, ou seja, diversos setores da sociedade,
traz essa ideia de que os direitos humanos servem para defender bandido. Aí ele diz: essa falaciosa afirmação, que encontra eco em diversos setores da sociedade, rasga uma história de luta permanente pela dignidade da pessoa humana, pela proteção dos indivíduos contra regimes autoritários e pela consolidação das liberdades individuais. Veja, isso é uma opinião do autor, certo? Aí vamos lá para a questão 3. A questão 3 diz assim, ó. Letra A. A história de luta repercute em todas as conquistas da sociedade. É a mesma coisa, a gente entende que é a mesma coisa, a gente não dá para entender que é a mesma coisa, porque aqui ele diz que a questão lá dos direitos humanos é o que? É apenas falácia, entendeu? Não é nada, é apenas falácia de diversos setores da sociedade, certo? Que na verdade os direitos humanos eles não servem apenas para defender bandido. É essa que é a ideia principal desse trecho aqui. E aqui ele está falando, ó, a história de luta repercute em todas as conquistas. Não é a mesma coisa, certo? Na letra B, uma afirmação individual afeta negativamente a todos os grupos sociais. Não é a mesma ideia, certo? Os diversos setores sociais são responsáveis pelas garantias conquistadas. Também aqui não é a mesma ideia. Quer dizer que os diversos setores sociais são responsáveis pelas garantias da sociedade. E aqui ele está dizendo que os diversos setores da sociedade, ele traz esse eco de que os direitos humanos é apenas para defender bandido. E que isso é apenas uma afirmação falaciosa. Veja que não é a mesma coisa. Agora, na letra E, ele diz assim: muitos repercutem uma falsa declaração. Uma falsa declaração é o que? A mesma coisa de uma afirmação faliciosa, que desconsidera as conquistas do passado, certo? Ou seja, a mesma coisa que rasga uma história de luta. Então, temos como resposta aí, letra E, certo? Então, aí, avançando aí, vamos para a quarta questão. Na quarta questão, diz assim: a construção de um país mais seguro, livre, justo, tolerante e plural depende da afirmação. As vírgulas foram empregadas para. Então, você percebe aí que, na verdade, o que é que acontece aqui? A construção de um país mais seguro, aí vem, vírgula, livre, vírgula, justo, tolerante e plural. Então, ele quer saber com relação a essas vírgulas que estão aqui entre seguro, livre e justo. Então, veja bem o que é que acontece. Letra A. Enumera expressões explicativas. Ele está explicando alguma coisa. Ele diz: a construção de um país mais seguro, livre, justo, tolerante e plural depende da afirmação. Será se aí ele está explicando alguma coisa? Não, na verdade aí ele não está explicando nada, certo? Ele apenas está fazendo aí uma separação de elementos por uma sequência. Que elementos são esses? São seguro, livre, justo. Então, se você observar aqui, são elementos da mesma natureza sintática, que é justamente o que a gente vai encontrar aqui na letra D. Separar elementos de uma sequência. Então, letra A aqui, ó, enumerar expressões explicativas, ele não está explicando. Destacar a explicação de um termo, ele não está, no caso seria um aposto que a banca queria dizer, destacar a explicação de um termo, e aqui não é aposto, certo? Indicar que uma palavra foi suprimida. Aqui também nenhuma palavra foi suprimida. É como se a banca estivesse querendo dizer, como se colocasse um verbo suprimindo uma outra palavra, certo? E aqui não acontece. Na verdade, ele está colocando 3 palavras com a mesma função sintática, ou seja, na mesma sequência.
E aqui na letra E, isolar um adjunto adverbial deslocado. Aqui não é um adjunto adverbial, certo? E muito menos deslocado, né? E aí, na verdade, essa regra aí é uma das regras de separação de sílaba. Todas as alternativas aqui, A, B, C, D e E, ele cobrou uma regra sobre vírgula. Só que a desse trecho aqui é justamente da letra D, que ele separa elementos de uma sequência. Que elementos são esses? Seguro, livre, justo, certo? Então, na verdade, a resposta correta aí será a letra D. Avançando aí, temos esse outro texto aí, né? Esse outro texto aí, questão 5 a 8. Texto 2. O garçom, o cão e os direitos humanos. Então a gente já percebe aí que provavelmente ele vai fazer o quê? Vai tentar conversar com outro texto, né? Então vamos ver, ó. A cena inusitada se deu em um restaurante. Eu acabara de pedir a conta e, enquanto esperava, fazia anotações em uma caderneta. O garçom, velho conhecido, me pergunta: E aí, preparando a reportagem? Não, eu disse, explicando que estava listando tópicos para um debate sobre direitos humanos para o qual fora convidado. Direitos humanos? Sou contra, exclamou o garçom com o senho franzido. Eu levei um susto. Perguntei a ele como alguém pode ser contra os direitos humanos. E só então percebi o tamanho do mal-entendido. Esse pessoal dos direitos humanos vive defendendo os bandidos, sem se importar com as pessoas de bem. A reação amarga e mal-humorada do garçom, sujeito boa praça e brincalhão, é a prova de um tipo de corrupção que se tornou praga no Brasil, a da linguagem. A expressão direitos humanos foi destituída de seu sentido original para virar um aparato, um grupo, uma instituição, uma coisa, talvez seja a palavra mais adequada, que existe para ir lá e defender os bandidos. Eu trabalho com linguagem. Defendê-la contra sua distorção, portanto, é também uma tarefa minha como jornalista. Imbuído dessa missão e ciente de que precisava de mais e melhores argumentos para convencer meu amigo garçom de que ele estava sendo enganado pela corrupção da linguagem, peguei meu celular, dei uma busca no Google e até achar uma conhecida charge do cartunista André Dahemer. Chamei meu camarada e mostrei o desenho. Era um cachorrinho falando para outro simplesmente o seguinte: sou contra o direito dos animais. Que cusco, burro! Divertiu-se o garçom, de supetão, para depois cair em si e coçar a careca. Paguei a conta e fui embora feliz de ter ao menos lhe deixado uma pulga atrás da orelha. Então aí coloquei também aqui, né, a fonte. É um texto também que fala aqui sobre direitos humanos e, de certa forma, ele também conversa com outro texto, né, com o texto anterior, que fala também sobre os direitos humanos e a negação do próprio direito humano por diversos setores da sociedade. Então, na questão 5, diz assim: comparando os textos 1 e 2, assinale a alternativa que apresenta o que é comum nos dois textos. Então, eu já disse aí que eles se conversam, né? Então, veja bem, a letra A. As histórias de luta pela dignidade da pessoa humana. É isso? Será se esses dois textos estão conversando, é isso? A história de luta pela dignidade da pessoa humana, na verdade, ele não conta as histórias de luta, né? Eles apenas mencionam que houve uma história de luta com relação aos direitos humanos, né, a dignidade da pessoa humana, mas ele também traz isso aí de forma secundária, né? Letra B. O debate sobre os direitos humanos afeta a toda a sociedade. Ele diz: o debate sobre os direitos humanos afeta a toda a sociedade. Na verdade, o texto 1 e o texto 2, ele fala
das vozes da sociedade em que nega os direitos humanos ou então diz que os direitos humanos é apenas para defender bandido. É isso que os dois textos ele falam, certo? Letra C. As pessoas não entendem o que significa direitos humanos. Então, é justamente a letra C, que vejo que lá no texto 1 ele fala o quê? Que a afirmação é de que direitos humanos é para bandido é apenas falaciosa. E nesse texto 2, o discurso do garçom é o mesmo discurso lá do texto 1, certo? Em que, na verdade, ele não entende o real conceito dos direitos humanos, assim como muita gente não entende o real conceito dos direitos humanos. E aqui eu quero dizer para vocês que é com base no autor, certo? Porque teve gente que respondeu essa prova e aí entrou com recurso dizendo que a banca entende que direitos humanos não é para bandido, e aí a pessoa misturou o seu senso comum com a ideia do autor, com o entendimento da banca. Na verdade, a gente precisa analisar de acordo com o autor, certo? Embora eu como candidato, eu possa entender, realmente os direitos humanos é só para defender bandido, certo? Mas não é isso que o autor está defendendo, não é isso que o autor está dizendo. Então, aqui eu preciso analisar essa questão de acordo com o entendimento do autor, certo? E não o meu entendimento, ou o entendimento da própria banca, porque a própria banca, ela está de acordo, ela fez a questão, mas com base no entendimento do autor, do que o autor está defendendo. Ele está defendendo justamente isso aqui na letra C. As pessoas não entendem o que significa direitos humanos. Letra D. O interesse do jornalismo em zelar pela inteireza da linguagem. Ele fala isso aí só de forma secundária. E letra E. A sociedade desconsidera as conquistas históricas da humanidade. Também não é isso, certo? Então, a resposta correta aí na 5 é a letra C. Questão 6. Questão 6, ele diz assim: releia o trecho a seguir. A reação amarga e mal-humorada do garçom, sujeito boa-praça e brincalhão, é a prova de um tipo de corrupção que se tornou praga no Brasil, a da linguagem. Aí na questão ele diz, né? A relação entre as duas palavras destacadas e as duas últimas que também estão em destaque é a de... Então, as palavras destacadas, na verdade, aí eu não destaquei, mas é a palavra amarga, mal-humorada, certo? Boa praça e brincalhão. Então, ele só quer saber aí, na verdade, qual é a relação entre as duas primeiras, ou seja, mal-humorada, amarga e mal-humorada, e boa praça e brincalhão. Então, na verdade, a gente percebe o que? Amarga é o que? Amarga e boa praça. Se você observar, são palavras sinônimas ou são palavras antônimas? Amarga será a mesma coisa de uma pessoa boa praça, um bom sujeito. Então, a gente vê aí que são palavras antônimas no contexto, certo? Embora, se você for pesquisar se são palavras antônimas, você não vai encontrar, mas no contexto a gente pode dizer que são palavras antônimas. Amarga é uma palavra antônima de boa praça, nesse contexto dos dois textos. E mal-humorada. Mal-humorada, ou seja, é diferente de brincalhão. Então, são palavras o quê? Que estão em oposição. Certo? São palavras que estão em oposição. Então, são palavras antônimas. Nessa questão 6, ele só cobrou isso, certo? Questão 7. Na questão 7, ele diz assim: em que Cusco burro divertiu-se o garçom. A palavra em destaque é um exemplo de... Então, a palavra em destaque aí é Cusco, certo? Então, veja bem.
O que vem ser essa palavra em destaque aí? Ele está querendo dizer. Letra A é um registro oral. B é uma linguagem formal. C uma linguagem técnica. D uma linguagem regional. Ou palavras em desuso. Na verdade, esse Cusco aí, na verdade, é uma expressão regional, certo? Uma expressão regional. E aí, por que é uma expressão regional? Porque Cusco é um regionalismo, é uma expressão que a gente fala muito no Rio Grande do Sul, que na verdade significa cão pequeno, ou seja, é de raça ordinária ou de pessoa de baixa estatura. É isso que quer dizer, certo? Então, é uma expressão regionalizada. Não é uma linguagem técnica, porque geralmente a linguagem técnica a gente encontra muito em textos acadêmicos, certo? Não seria linguagem técnica. Linguagem formal é a linguagem mesmo que a gente vê em textos jornalísticos, mas geralmente não é o caso nesse caso aí, porque nesse caso é uma crônica, né? É um texto, uma crônica, um texto do seu cotidiano. Então não é isso, certo? A linguagem formal é diferente. A linguagem formal é aquela que a gente vai para a escola para a gente poder aprender a língua portuguesa, certo? Com suas regras. Embora que ele esteja com todas as suas regras de acordo, mas ele só está pedindo o quê? Só essa palavrazinha aqui, Cusco, a palavra está em destaque. Registro oral não é isso também, certo? E também não é a palavra em desuso. Então, letra D, a expressão regional. 8. No trecho, esse pessoal dos direitos humanos vive defendendo os bandidos. A forma verbal destacada. Então, qual é a forma verbal destacada aí, certo? Vive. A forma destacada é a palavra vive, certo? Não destaquei, mas estou destacando aqui, certo? Então, ele quer saber aí no trecho, esse pessoal dos direitos humanos vive defendendo os bandidos. A forma verbal destacada, letra A, poderia estar no plural, concordando com os direitos humanos. Então, o que é que a gente pode observar aqui? Será se ela pode ir para o plural, concordando com direitos humanos? Vamos lá. Esse pessoal dos direitos humanos vive defendendo bandido. Quem é que vive? Esse pessoal, né? A pergunta é, quem é que vive? Então, quem é que vive é esse pessoal. Então, esse pessoal é o quê? Esse pessoal é o quê? É o sujeito, né? Então, quem vive é esse pessoal. O que a gente pode perceber aí? É um sujeito simples e determinado. E quem é o núcleo do sujeito aí? O núcleo do sujeito é o próprio pessoal. Então, o que acontece aí? O verbo ele deve concordar com o sujeito em seu gênero e seu número, né? Então, na verdade, ele não poderia, na letra A que diz assim, poderia também estar no plural, concordando com direitos humanos. Não, porque o sujeito é esse pessoal e não direitos humanos. Letra B, está no singular porque concorda com o núcleo do sujeito pessoal. Então, tá aqui a resposta, né? Letra B, vive, esse pessoal dos direitos humanos vive defendendo os bandidos. Quem vive defendendo os bandidos? Esse pessoal. Verbo está no singular para concordar com o seu sujeito, que está no singular. Então, aí não precisa, né, a gente nem avançar aí para as outras alternativas. Já encontramos a alternativa correta. Letra B. Nessa questão 9 aí, ele diz assim, o uso da palavra fábula no título sugere que o texto, veja bem, lá no título, breve fábula sobre direitos humanos. Aí vem aqui o animal diz assim, sou contra os direitos dos animais. Como é que um animal é contra um direito que é próprio seu? Então, na verdade, aqui há uma crítica, né?
o cartunista aqui, ele quis intencionar, na verdade, foi essa crítica. Como é que eu, ser humano, sou contra os meus direitos, os direitos humanos? É como se o animal também tivesse os direitos dos animais e tivesse contra os seus próprios direitos. Aqui nessa questão aqui, a NUCEP não soube cobrar tanto, não, certo? Então ela só cobrou, na verdade, letra A, apresenta um diálogo entre seres inanimados. B, descreve a relação entre humanos e animais. Na verdade, ele não descreve essa relação entre... Coloca aqui o marca-texto para vocês acompanharem. Então, veja bem. O uso da palavra fábula no título sugere que o texto... Então, veja bem. Ele quer saber o que é que sugere lá essa palavra fábula. Na verdade, quando o autor coloca fábula, ele está querendo dizer que naquela história, naquele cartoon, ele vai trazer um ensinamento moral. E o que é uma fábula? Uma fábula é o que? Traz um ensinamento moral para os seres humanos com base em comportamentos de seres animais, certo? Que na verdade é a letra E. Traz um ensinamento moral. É isso que esse termo fábula ele sugere lá no texto, ok? E na questão 10, ele diz assim: eu sou contra os direitos dos animais. Então a palavra destacada aqui é contra, certo? Aí ele pergunta qual a classificação morfológica dessa palavra aí. Essa palavra aí é uma preposição, certo? É uma preposição. Sou contra os direitos dos animais. Ela não é adjetivo porque não é uma característica, certo? Não é um advérbio porque o advérbio temos aí o advérbio de lugar, de modo. Então não é nenhum desses. Tem vários tipos de advérbio, certo? Então contra não é advérbio, na verdade não é conjunção porque não está ligando aí elementos, certo? E a preposição, ela está ligando o que? Palavras, certo? Que a conjunção ela vai trabalhar com a ligação mais de orações, certo? Aqui não, aqui sou contra os direitos dos animais. Então, na verdade aqui ele está trabalhando com a preposição que liga o que? Palavras, porque as preposições e aí você pode até decorar algumas, né? Elas são palavras o que? Invariáveis. Elas são daquela forma ali. Assim como as conjunções também, as interjeições, certo? Mas aí fica até melhor se você entender quais são as preposições essenciais. E aí o contra é uma das preposições essenciais, certo? Então essa questão aí ela é bem mesmo decoreba mesmo. Essa questão 10 aí. Você lembra que contra é preposição e marca. Agora, se você não soubesse, aí ficaria complicado, né? Mas, no fim, é isso, certo? Então, peço aí para vocês deixar o like aí, certo? Ajudar aí no meu canal aí. E curta, se inscreva no canal. E aí, logo, logo, trarei outra prova também da NUCEP.